O ministro Raul Araújo teve um voto vexatório, uma vergonha, declarando o voto contrário à cassação do Bolsonaro, contrariando o próprio histórico dele como ministro do TSE. Pelo seguinte, o Raul Araújo foi aquele que proibiu as manifestações do Lollapalooza com as toalhas com o rosto do Lula. Depois proibiu vídeos do PT criticando o Bolsonaro. E tudo isso atentando contra a liberdade de expressão, que agora ele fala que é liberdade de expressão que o Bolsonaro fez com os embaixadores naquela reunião que foi simplesmente um ataque à nossa república. Você vai colocar nos comentários, o ministro falou que ele é isento, mas você o considera isento? E o que você achou desse voto do Raul Araújo? Uma vergonha? Vai beneficiar e muito o Bolsonaro? Deixa o seu like se você concorda comigo que esse voto do Araújo foi uma grande vergonha e claro, se inscreva no canal. Havia toda a expectativa pelo voto do Raul Araújo, por tudo isso que nós falamos. Ele é um ministro alinhado ao Bolsonaro, participou daquele vexame do Lollapalooza que ele proibiu manifestações populares ali no festival. E depois ele acabou tendo a sua posição revogada por outros ministros. E na época ele ficou bastante constrangido porque ele não sabia da dimensão do Lollapalooza e muito menos a repercussão toda. Ele não gosta, ele é um ministro um pouco mais discreto. E ele até no voto dele, no dia de hoje, falou, ele teve que falar, não, dizem que eu não sou isento, mas eu sou isento sim, e dando o exemplo de uma votação dele do passado. É muito estranho um ministro ter que falar que ele é isento durante um julgamento. E aí veio o voto dele, um voto a favor do Bolsonaro e contrário à cassação. Na minha opinião, um voto completamente contraditório com o histórico dele. Porque, como eu falei na introdução do vídeo, como ele pode falar que o que Bolsonaro fez foi liberdade de expressão, atacando o sistema eleitoral brasileiro, sendo que o PT chamando Bolsonaro de genocida, isso não era liberdade de expressão. Teve que banir a propaganda do partido. E a mesma coisa as manifestações do Lollapalooza, é um festival, as pessoas se manifestam o que elas quiserem, contanto que esteja dentro das leis e dentro do espectro democrático. Ele considerar aquilo não sendo liberdade de expressão e o Bolsonaro, um crime que o Bolsonaro fez como sendo liberdade de expressão, é um voto completamente vergonhoso. É uma vergonha, é simplesmente uma vergonha. Ele disse, não, o TSE não pode arbitrar com relação a isso, porque foi antes até da eleição, não houve um benefício direto ao Bolsonaro. Então, o Raul Araújo, o Bolsonaro chega, insinua, fala na cara dele que ele é um nada, que ele é um corrupto, que ele é um sujo. E o Araújo coloca o rabo entre as pernas e vota a favor do Bolsonaro, porque foi isso que o Bolsonaro fez. Aquela reunião que ele teve com os embaixadores foi uma reunião que o Bolsonaro atacou os ministros do TSE e o próprio TSE. Eu acho que faltou um pouco de hombridade e orgulho próprio por parte do Raul Araújo. E ele começou também, na hora da votação, ele falou para excluir a minuta encontrada na casa do Anderson Torres do processo. Ele já começou assim o voto dele, falou, não, eu vou votar aqui pela exclusão da minuta do Anderson Torres. Porque se nós considerarmos essa minuta como parte integrante do processo, nós vamos considerar um documento apócrifo que nem pode ser chamado de documento, como sendo pertencente tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto. E não foram eles que fizeram esse documento. Então nós não podemos associar, nós não podemos colocar esse documento considerando no caso da inelegibilidade do Bolsonaro, porque foi um documento feito até mesmo antes da reunião ou depois da reunião com os embaixadores. Então ele rejeitou o argumento do ministro, do relator do caso, para inclusão da minuta do Anderson Torres. Só que é o seguinte, o TSE, no plenário, havia votado, decidido lá no início do ano, a inclusão da minuta nesse processo. Então ele contrariou totalmente o plenário. E ao contrariar o plenário e argumentar que esse documento não deveria ser incluído, o Raul Araújo ele faz uma espécie de tabelinha com a defesa do Bolsonaro e dá à defesa do Bolsonaro um argumento muito, podemos dizer, até consistente para contestar o julgamento do Bolsonaro lá no TSE ou no STF, mesmo que o Bolsonaro seja derrotado. Então falar que ele não é isento é uma coisa muito estranha, porque a forma até quando ele conduziu o voto dele, passando uma parte considerável do tempo tratando da minuta golpista, chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia.
algo muito inusitado, um momento forte. A ministra Carmen Lúcia interrompeu o voto do Raul Araújo e falou assim, não, pera lá, eu não tô conseguindo entender, porque você tá falando muito sobre a minuta do golpe. Só que o voto do relator não foi em cima da minuta do golpe. Então eu queria que o relator esclarecesse pra gente, porque no meu voto aqui, Carmen Lúcia falando, eu nem cito esse documento. Aí o relator fala, que é o Benedito Gonçalves, não, isso aí foi citado, mas o meu voto não foi em cima. Porque a Carmen Lúcia percebeu que o Raul Araújo ele estava fugindo do tópico principal, que era a reunião com os embaixadores. E ele estava usando ali subterfúgios para trazer o julgamento para cima da minuta, que é apenas um penduricalho. Mas se o Raul Araújo acredita que não exista a relação da minuta com a reunião, ele está completamente enganado. Porque é sabido, e a gente fala aqui em todo vídeo, isso precisa ficar claro, porque esse vai ser o motivo do Bolsonaro ser preso. É sabido que existia uma organização dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. E essa organização municiava os ataques de Bolsonaro, todos eles, incluindo ataques do Gabinete do Ódio, da própria Jovem Pan, contra as instituições da República. Foi essa estrutura que organizou e municiou Bolsonaro com as informações para a reunião dos embaixadores. E foi essa estrutura que elaborou também a minuta do Anderson Torres, porque era uma estrutura utilizada com funcionários do Palácio do Planalto, com funcionários públicos, com agentes públicos. Então o que o Raul Araújo tem falado não faz o mínimo sentido, a não ser para dar ali algumas prerrogativas para a defesa do Bolsonaro. Porque se ele não fez isso, o entendimento dele é um entendimento equivocado, na minha opinião. Agora nós temos que esperar o voto do Cássio Nunes Marques. A Carolina Brígido, colunista do UOL, ela disse que, ao que tudo indica, o Cássio Nunes vai optar por uma pena mais branda para o Bolsonaro. Ele, segundo informações da Carolina, o voto do Cássio Nunes vai buscar um meio termo. Não tão pesado como uma cassação. Então ele vai votar contrário à cassação do Bolsonaro, mas vai votar ali para aplicação de uma multa ao Bolsonaro. É importante nós destacarmos que o Cássio Nunes Marques, ele foi indicado por Bolsonaro, ele dificilmente vai pedir vistas, não adiantaria, né, porque já seria uma questão pacificada a cassação do Bolsonaro, e o voto dele é o penúltimo. É importante nós destacarmos que o Cássio Nunes tem sido muito ameaçado pelos bolsonaristas. Como nós falamos nesse vídeo, o link aqui no card, o Cássio tem sido bastante pressionado, tem falado que a vida dele vai virar um verdadeiro inferno, que ele não vai poder mais pegar avião, que ele não vai mais poder sair de casa, não vai poder mais sair com os filhos, que os bolsonaristas vão pressioná-lo. Claro, tudo isso para fazer a pressão, porque quanto mais votos favoráveis Bolsonaro tiver, mais forte fica a narrativa de que ele é um perseguido político, o que nós sabemos que ele não é. Por mais das argumentações utilizadas pelo Raul Araújo, pelo Cássio Nunes, o Bolsonaro, ele cometeu um ato ilegal de ataque às instituições e ele vai ser punido criminalmente depois dessa cassação no TSE.